O assunto hoje é muito importante, nós vamos falar sobre a amamentação e, claro, sobre o Agosto Dourado, que é um mês dedicado a isso, ao ensinamento, às dicas, às pessoas, às mães que amamentam, e a gente vai, claro, tratar desse assunto, aprofundar hoje no Entre Linhas, que começa a partir de agora. Boa noite, nós estamos começando mais um Entre Linhas aqui na TV Univates. Lembrando que você pode nos assistir no canal 15 da Brasrede, canal 15 da NET e também nas plataformas na internet, no YouTube, no Facebook, enfim, nas páginas da TV Univates e também no site univates.br/TV. Nós estamos falando hoje, como eu já disse na abertura, sobre a amamentação, sobre aleitamento materno e sobre o Agosto Dourado, que é o mês dedicado a esse tema, a esse assunto, onde se passam orientações, se passam dicas, enfim, instruções para as mães, para as pessoas que têm a ver com o assunto, e a gente vai falar sobre esse tema, aprofundar um pouco sobre esse importante assunto com as nossas convidadas, as pessoas que gentilmente vieram até aqui o programa. A Samantha Munhoz, ela é nutricionista materno-infantil, e também a Raquel Krause, ela é enfermeira obstetra, então ela vai falar um pouco também sobre isso a partir de agora aqui no programa. Nós vamos cumprimentá-las. Primeiramente, obrigado por virem até aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, obrigada. E queria começar falando então com a Raquel, que está aqui representando a Unimed também. Queria que falasse um pouco sobre a importância de existir uma data, um mês. Por que se definiu, né? Por que se entende que é importante ter o Agosto Dourado, um mês dedicado? É claro que os profissionais eles trabalham o ano todo, né? Auxiliando, né? Dando orientações, mas o porquê a importância de uma data, de um mês para isso, ou de uma semana, né? Para isso, para que se passe mais orientações às mães. Qual o motivo disso? Por que isso é importante? Tudo bem? Tudo bem. Na verdade, o Agosto Dourado ele teve início, então, uma campanha junto da Organização Mundial da Saúde com a Unicef em 1999, né? Foi publicado e se viu a necessidade de estar se falando muito sobre esse tema em consequência ao desmame precoce, né? Então, de tantas as crianças terem essa necessidade, as mães terem essa necessidade, esse apoio. E se atribuiu o dourado à cor do leite materno, né? Como sendo gotas de ouro. Então se intitulou como sendo o Agosto Dourado. E como realmente você colocou, a amamentação ela acaba sendo um evento complementado no mês de agosto, voltado o enfoque especial no mês de agosto, mas é um assunto que merece ressalva todos os meses do ano. De forma assim particular na área da saúde, da nutricionista, de todas as pessoas envolvidas, principalmente da comunidade, né? Porque as mães elas acabam tendo um olhar, uma necessidade ampliada em todos os períodos, né? Em todos os meses tem crianças nascendo, mães que precisam de auxílio para amamentar os seus bebês. Então, importante então também se divulgar, né? E o que eu estou vendo que está acontecendo, muitos municípios se mobilizando, tem programação, Lajeado, eu sei que tem Estrela também, está acontecendo, enfim, até mais do que uma semana, né? Enfim, as pessoas elas se mobilizam, os profissionais se mobilizam também e eles são capacitados também nesse período, ou seja, existem dicas para os profissionais se capacitarem mais. É importante também, ou seja, se aproveita esse mês não só para se repassar informações para as mães, para as pessoas que precisam, mas também para os profissionais, né? Sim, com certeza. É um mês que é voltado justamente para essa aprimorização do aleitamento como um todo, né? Essa necessidade de capacitar os profissionais, porque existem, assim como as mães acabam tendo os filhos, os profissionais também precisam estar sendo capacitados com equipamentos, com maneiras, com práticas, né, atualizadas, de formas para poderem estar inseridos nesse mercado de trabalho e contribuindo para que se garanta o sucesso do aleitamento materno para as mães, né? Então, é importante esse mês a gente comemorar isso, esse enfoque especial voltado pelas empresas, pela área da saúde, isso é muito importante, né? Essa colaboração de todos voltada com o mesmo princípio, em se voltar o olhar para o aleitamento materno, o que tem de novo no mercado, o que tem de dicas, como a gente pode estar ajudando. Porque cada ano é lançado um novo tema, né, da Semana do Aleitamento Materno.
Esse ano o tema da amamentação envolve a participação dos pais para garantir o sucesso do aleitamento materno, ou seja, para que não haja, a mãe tenha um apoio, possa contar com uma rede de apoio para que ela tenha sucesso nesses primeiros meses de vida do bebê. É muito interessante o tema desse ano, que é empoderar pais e mães. Então se usa, né, a palavra também pais, para não pais e mães, para lembrar que o papel, né, então paterno é muito importante nesse vínculo entre mãe e filho, né, que está acontecendo entre a mãe e o bebê, a amamentação, mas precisa muito do apoio do pai e dos outros familiares todos, assim como da sociedade, né, que a Raquel acabou de falar, que envolve todos, mas intimamente ali é muito importante mesmo o apoio do pai para que aquela mãe consiga amamentar, né, e consiga seguir por vários meses, que é essa questão também do desmame precoce, né, Raquel? Então, eu acho que em cima desse tema que é lançado cada ano, né, as empresas, eu digo as instituições hospitalares, a área da saúde como um todo, busca desenvolver ações para estar garantindo o sucesso do aleitamento, para que isso não seja cada vez menos o desmame precoce aconteça, né? E se fortaleça a questão, o estímulo ao aleitamento materno, porque realmente assim podem haver complicações na fase inicial em que se inicia esse processo e às vezes acaba desestimulando as mães à amamentação, né? Então se enfoca no mês de agosto, isso muito, e assim como o mês todo, né? Mas a questão da gente voltar a capacitação para os profissionais da área da saúde é voltada com esse propósito, né? De estar capacitando todos dentro do tema que está envolvendo a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Muito bem. No próximo bloco a gente vai conversar também com a Samantha Munhoz, que é nutricionista materno-infantil. Ela também vai falar um pouco sobre essa área. Mas nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Voltamos em instantes. Nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui na TV Univates. O assunto hoje é o agosto dourado, a amamentação, e a gente conversa aqui com as duas pessoas que estão participando aqui, a Samantha Munhoz, nutricionista materno-infantil, e também a Raquel Krause, ela que é enfermeira obstetra, ela fala também sobre esse tema. Nós falávamos antes um pouco da importância do mês, né, do agosto dourado, de como que surge essa ideia e também do que é feito nesse mês, não só a preparação das mães, como também dos profissionais. Vou conversar também com a Samantha, já cumprimentando ela também, e ela que é nutricionista materno-infantil. Fala um pouco sobre essa tua área, nutrição, e aí nós estamos falando de nutrição dos bebês mesmo, das mães talvez também, da alimentação delas, isso também certamente influencia. Queria que falasse um pouco da abrangência dessa tua área da nutrição materno-infantil. Tá, muito obrigada pelo convite, né? Boa noite a todos. Então, assim, a nutrição materno-infantil, ela abrange desde a mãe, né, da gestação, então, até os bebês, as crianças e o início da adolescência também, né? É muito interessante também a gente falar então do assunto dos primeiros 1000 dias, né, Raquel? Então, porque os primeiros 1000 dias de vida são desde a gestação, os 270 dias, mais os 365 do primeiro ano e os 365 dias do segundo ano de vida. Então, fecha 1000 dias esse cálculo, que é desde a gestação até a criança fechar os seus 2 anos. E tem muitos estudos mostrando os benefícios da nutrição que é feita de forma adequada nesse período, os benefícios para o futuro inteiro, né? A gente sabe que a gente previne muita doença, melhora o desenvolvimento da criança nessa faixa de tempo, porque é quando a criança mais se desenvolve e aprende, né? Se a gente para pensar o que é o período da gestação, é todo o desenvolvimento do bebê intrauterino, quando nasce até os 2 anos, então também, né? E nisso contribui o processo da amamentação, né? Exatamente. Porque estudos também trazem que crianças amamentadas ao peito acabam tendo um nível de inteligência melhor. Exatamente. Né? E até questões ligadas depois ao desenvolvimento todo de psicomotor e de estudos e né, mais qualidade no aprendizado todo, né? Tudo, na verdade, a amamentação em si, ela contribui com todos os fatores psicossociais da criança em si, né?
fatores neurológicos, fatores nefrológicos. Tem vários estudos demonstrando isso pela Sociedade Brasileira de Pediatria, associado ao aleitamento materno e os benefícios, isso, né? E o desenvolvimento psicomotor também da criança, a questão toda ali que vai estimular a amamentação, estimula os músculos orofaciais, então já melhora inclusive a questão da fala, da deglutição depois para conseguir fazer a introdução alimentar. Então, né, voltando para esse assunto de o que eu faço, né, na nutrição materno-infantil, então o meu trabalho, né, dia a dia é acompanhar gestantes, que depois que elas vieram até mim, essas gestantes, eu já consigo criar o vínculo, que isso que é muito interessante que vocês também fazem na Unimed, né, Raquel? Sim. Que tu cria o vínculo com aquela gestante e na hora da amamentação ela já sabe que qualquer coisa ela vai recorrer a ti, porque durante a gestação, o acompanhamento nutricional da gestante a gente já vai falando da amamentação, e depois a introdução alimentar, que é só 6 meses, né? O assunto não é esse, mas é importante a gente ressaltar que a amamentação ela tem que ser exclusiva até os 6 meses, né? O indicado pela Organização Mundial da Saúde é que a amamentação seja exclusiva até os 6 primeiros meses de vida do bebê e após até os 2 anos de forma complementar, né? Então isso, como a Samantha colocou, é importante já ser comentado durante o período da gestação, para quando a mãe ter o bebê, ela se sinta preparada para esse processo da amamentação, né? Porque podem surgir dúvidas, podem surgir algumas dificuldades e que ela possa estar contando com essa rede de apoio e saber que da maneira que ela está fazendo o ato de amamentar o seu filho, ela está fazendo da forma correta, né? Porque eu acho que uma base importante para o processo da amamentação seria a informação e o apoio. Exatamente. Né? Porque... E ter esse apoio já precocemente ali na gestação, né? Assim como a gestante se prepara para um parto, ela tem que se preparar para a amamentação, porque depois que nasceu a criança, fica ainda mais angustiante se tu não se empoderou daquele conhecimento todo, né? E fica com medo de perguntar ou não sabe se está fazendo da forma certa. Então, antes mesmo é bom já ir, né, tomando posse desses conhecimentos todos, buscar auxílio dos profissionais, né? Muito bem. Você falava, né, da importância da amamentação para a inteligência da criança, para o desenvolvimento dela em várias frentes. As mães que nos ouvem daqui a pouco, que estão em alguma situação que não podem amamentar, por exemplo, a questão de filhos adotivos, até acontecia muito tempo atrás, né, recém-nascidos, pessoas que adotam, enfim, e que não podem amamentar. Eu ouvi falar sobre, por exemplo, bancos de leite, que é uma coisa que existe no Brasil, e pelo que eu li, o Brasil é bastante desenvolvido nisso, mas as pessoas têm ainda um certo receio em relação a isso. O que dá para falar para esses casos, para essas mães, como proceder, o que buscar? Isso é uma opção, uma questão do banco de leite, tem na região, enfim, o que dá para falar para essas pessoas que daqui a pouco recebem essa informação da importância da amamentação, mas se veem sem opção ou pensam em alguma opção para amamentar caso não possa? A primeira opção sempre é a mãe amamentar o próprio filho, né? Muitas vezes, então, ela procura o profissional quando não teve um desmame total ainda, a gente consegue resgatar isso que é importante. A amamentação pode não estar indo muito bem, mas a gente avalia aquela pega daquele bebê, né, e tenta fazer com que a mãe consiga, né, amamentar. Tu falaste de casos de adoção, que são outros casos, então também, né, que a gente pode então sim contar com o banco de leite. Ele é principalmente também para os prematuros, porque a gente sabe o valor daquela gota, por isso que é o agosto dourado, né? São gotinhas de ouro, então cada gota vale ouro, e principalmente para os prematuros, né? Então, assim, é bem importante falar dos bancos de leite, mas aqui em Lajeado a gente não tem. A gente tem vários pontos em Porto Alegre, né, no Hospital FEME, a PUC também, outros pontos, né? A região aqui do Vale do Taquari, na verdade, não conta com esse serviço de banco de leite, né? Então, o serviço acaba sendo direcionado mais para a capital do estado, né? Que seria Porto Alegre, que tem os hospitais que tem os bancos de leite, né? Mas sim, existe uma forma também que as mães podem estar sendo estimuladas na questão da adoção. Muitas vezes também já existiram casos que a mãe estimulando, ela quer, o desejo de ser mãe é tão grande, tão forte, que ela acaba estimulando, colocando a criança no peito e
acaba liberando, né, produzindo a prolactina, liberando a ocitocina e o processo da amamentação ocorre. Existem casos que isso tem comprovado que tem sucesso, né? Então, mas assim, são casos também à parte, né? Não é um geral, de uma forma geral, né? Porque a gente tem que pensar que mesmo quando a mãe gestou e teve aquela descarga hormonal do parto, tudo mesmo assim, às vezes é difícil, né? A mãe que não passou pelo parto, claro que as chances são menores, mas não é impossível. E às vezes também tem uso de medicações que podem estar sendo indicadas para o aumento da prolactina, né, que poderiam estar associadas com o processo da amamentação. Então, isso, existem possibilidades, mas é importante essa mãe, ela está tendo um respaldo médico, está sendo orientada e acompanhada por um profissional capacitado que possa estar orientando ela em relação a isso também, né, e poder estar amamentando o bebê. E caso existirem aquelas mães de filhos adotivos que não conseguem amamentar, do meu ponto de vista, elas também são mães. Porque eu acho que o importante numa mãe, ela sempre vai querer o bem-estar do filho, né, de qualquer forma. Seja por amamentação exclusiva, seja por amamentação por mamadeira, né, ou leite industrializado, mas assim, ela vai estar sendo acompanhada por uma equipe de profissionais, talvez, para garantir que o seu filho cresça da melhor forma adequada. E isso não vai intitular ela como uma mãe que não conseguiu amamentar o bebê no peito, né? De repente, assim, ela não vai deixar de ser menos mãe por isso. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente quer, na verdade, acolher e incluir as mães. A gente não quer excluir aquelas que não conseguiram, né, amamentar ou que se sintam mal por isso, não é? Esse mês todo dedicado a esse assunto é o quê? É justamente para as mães terem claras algumas ideias, como, por exemplo, não existe leite fraco, né, Raquel? Várias coisas. Isso, né? O olhar do profissional sobre aquela pega para ver se está sendo correta, né? Se realmente o bebê está sugando da forma com que vai sair o leite mesmo. É para estimular o aleitamento materno, não é para dizer que quem não consegue não é uma boa mãe. De forma nenhuma, a gente sabe que o afeto e o carinho e o vínculo vai existir mesmo assim, mas para empoderar, é o que fala da campanha desse ano, né? Da mãe estar confiante desde o início que ela vai conseguir, que dificuldades são inúmeras, de repente a gente até pode abranger também esse assunto, né? São diversas dificuldades que podem surgir, algumas mães podem passar por várias ao mesmo tempo e outras podem nem passar por muitas dificuldades, mas elas existem, né? Eu tô amamentando no momento, minha filha tem 3 meses, né? Eu tive o apoio, inclusive, da Raquel na minha gestação também, né? Que eu fiz o curso da Unimed. E eu, né, por eu ser da área e contar com um pediatra que me estimulou desde lá da hora do hospital, isso é muito importante também. A primeira hora de vida, né? Ela saiu da barriga, já coloca para amamentar, tudo isso é importante, mas então a gente tem que ter noção de que precisa de toda essa rede de apoio e que a mãe, então, sabendo das questões, ela vai enfrentar mais tranquila. Que a tranquilidade é outra questão bem importante, né? Até porque tem casos também de mães que têm restrições para amamentar, né? Existem casos onde a mãe não pode amamentar, né? Então, ela vai ter essa indicação, essa orientação de que ela não pode estar amamentando o seu bebê de forma exclusiva no peito. Tem como citar alguns casos mais comuns, assim, de mães que não podem amamentar? Assim, para a gente ter, assim, pelo menos um resumo disso. Sim, mães portadoras do vírus HIV, né? Sim. Então, mães que têm esse diagnóstico já durante a gestação também. Então, elas, na verdade, elas não podem estar amamentando, porque se... a amamentação, na verdade, ela é restrita a esses casos, né? Então, ela Porque vai passar pelo leite materno. Isso. E é por isso a importância de, durante o pré-natal, o obstetra, ele pede várias vezes durante a gestação os exames, né? Que vão comprovar isso durante a gestação. Então, ela é acompanhada durante a gestação. Ali já se sabe que ela vai ter alguma restrição para não poder amamentar. Esse bebê também ele vai estar sendo amamentado, mas de uma outra forma. Ele vai receber leite muitas vezes industrializado, né? Com orientação médica. E essa mãe está sendo a melhor mãe do mundo para o seu filho também. Também seria uma forma de amamentação. O que se deve ressaltar, eu acho que é esse empoderamento feminino, que a mulher tem a capacidade de amamentar,
Quem conseguir de forma exclusiva até os 6 meses, ótimo, parabéns, né? Mas assim, eu acho que é esse o papel da área da saúde, sabe? Fortalecer e que todas as mães saibam que elas podem contar com uma rede de apoio, que elas não estão sozinhas nesse processo. Se sentir acolhida e saber que quando procurar um profissional, aquele profissional vai estar tendo um acolhimento individualizado, olhando para aquele caso, porque cada caso é um caso, né? A gente sempre tenta conversar e ver como dentro daquela situação tu vai conseguir manter o aleitamento materno exclusivo com uma mãe que já voltou ao trabalho antes dos 6 meses, né? Que a maioria volta antes dos 6 meses. Então, tem toda essa questão de como vamos fazer para ajudar essa mãe e essa família, né? Porque precisa do envolvimento, então, dos familiares também para ter mais sucesso nesse sentido. Ok, nós vamos seguir nesse tema daqui a pouco, nós vamos para mais um intervalo aqui no programa, estamos falando sobre a amamentação, evidentemente sobre o agosto dourado, mas nós seguimos esse papo depois do intervalo, até já. Muito bem, estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui pela TV Univates. O assunto é a amamentação, é o agosto dourado e nós estamos falando sobre esse importante tema com a Samantha Munhoz e também com a Raquel Krause. Elas estão aqui no programa falando sobre esse tema. Bom, nós falávamos sobre dificuldades que as mães podem ter. São várias, vocês diziam, e tem como a gente aprofundar um pouco, falar sobre isso, ou os principais medos, as principais preocupações, as dúvidas que chegam até vocês, tanto na tua área de nutricionista, como também de enfermagem, enfim, o que dá para falar sobre dificuldades, preocupações das mães que estão amamentando? Boa noite, então, a todos. Retomando esse assunto das dificuldades, uma das coisas que mais deixa as mães angustiadas e preocupadas é a questão do leite ser fraco e não estar nutrindo aquele bebê, né? Isso a gente vê muito assim, essa preocupação, e realmente essa é a preocupação também do profissional da saúde, do pediatra, inclusive, né, quando vai pesar aquele bebê e ver se ele está realmente ganhando peso e crescendo, né? Se a gente vê o resultado de um bebê saudável dentro da linha de peso adequada, quer dizer que aquela amamentação realmente tá indo bem, né? Então, assim, é muito importante a mãe ter em mente que não existe leite fraco, né? Por mais que, então, agora falando da questão nutricional, é muito bom que a mãe se alimente de uma forma adequada, saudável, com os nutrientes, né, em equilíbrio, frisando sempre uma questão de qualidade nutricional, mas, independente disso, o leite nunca vai ser fraco. Isso a mãe tem que ter em mente, né? O que acontece é que às vezes o bebê não está ganhando peso porque aquela pega não está correta, e daí vem outros problemas juntos. Isso. Além do bebê não estar ganhando peso e a mãe achando que o leite é fraco, ela vai ficando cada vez mais nervosa, uma ansiedade que só prejudica a amamentação, e começa a ter daí as questões de dificuldades no próprio seio, né? Começa a ter as fissuras, pode também ter a questão de inclusive sangrar, muita dor e desconforto. E outras questões também são que às vezes o bebê não está daí pegando bem e começa a dar o engurgitamento mamário, né? Começa então a empedrar o leite, tudo isso. Como enfermeira e trabalhando na Unimed, assim, a gente tem essa rede de apoio voltada às mães que estão amamentando, inclusive as gestantes já de forma precoce também. O que eu presencio muito nessa fase inicial do processo da amamentação, então, é esse período que a gente chama de apojadura, que ele acontece geralmente do 3º ao 4º dia de vida do bebê, né? E quando a mãe já está em casa, já teve alta hospitalar, a equipe de enfermagem do hospital já não está mais presente, né? Eles já estão no ambiente em casa, né, domiciliar, estão se familiarizando com o bebê, com as novas rotinas, e quando vê, acontece a descida do leite, ou seja, quando a mama fica engurgitada, né, a mama fica pesada, fica muitas vezes densa, dolorida, né, muitas vezes também pode estar ocasionando a má pega, a posição inadequada do bebê. Ela pode sim estar causando um trauma mamilar, que seria a fissura, o que também pode evoluir para uma dor muito forte. E se isso não for acompanhado de uma forma com orientações adequadas, para a mãe estar corrigindo a posição, estar corrigindo a pega, ela pode sim realmente desistir do processo da amamentação, né? Outro problema que surge também muito, assim, isso
que volta, digamos assim, à questão do engurgitamento, uma coisa que pode evoluir, caso ela não venha a ter uma orientação adequada, ela pode evoluir para uma mastite, que seria um agravo já do período do engurgitamento. Né? Então, assim, a mãe teria que fazer uso de antibiótico, procurar, muitas vezes ela pode até fazer uma febre, questões relacionadas à saúde da mãe interferem no processo da amamentação e automaticamente está relacionado à desmame precoce. Então, a rede de apoio busca trabalhar isso de uma forma ampla para poder estar atendendo essas necessidades, né? E eu acho que isso, a campanha desse ano, assim, foi muito feliz na escolha do tema, porque ela empoderando a mãe, como sendo o fator principal do processo, né, do vínculo materno com o bebê, o pai se faz presente nesse processo. Né? De que maneira o pai pode estar se fazendo presente nesse processo? Olha, enquanto o bebê chora, se o pai consegue acalmar e a mãe está se posicionando para conseguir estar massageando a mama, né? Tá conseguindo tirar o leite, porque uma mama engurgitada, se for colocar o bebê para sugar, ela não vai ser efetiva. Então, às vezes, precisa esgotar um pouquinho, fazer uma massagem. Enquanto isso, o pai participa desse processo, já vai acalmando o bebê, né? Para estar oferecendo para a mãe. Existem daí também a questão da pega, da posição. A pega ideal seria com a boquinha, a famosa boquinha de peixe, que a gente diz, né? Que o lábiozinho inferior tem que estar bem viradinho para fora. Né? Como a gente pode estar garantindo isso? Se a criança está posicionada de uma forma ideal, a barriguinha, geralmente o ideal é que a criança fique voltada para a mãe, né? Os dois fiquem frente a frente. Então, se às vezes a barriguinha está para cima e a sua cabecinha virada, ela vai ter dificuldade de pega, o que vai muitas vezes ocasionar a rachadura no mamilo, o trauma mamilar. Né? E o próprio jeito que a mãe vai querer dar um apoio naquela mama, mas ela faz o tesourinha com os dedos, não que é também mais indicado, né? Então né? tem várias técnicas que tem que ser avaliadas, né? Que nem a Raquel disse lá, nos primeiros dias que chega em casa vem a maior ansiedade porque não tem mais a equipe do hospital. Isso né? aí. Então, tirar todas essas dúvidas já na gestação ou dentro do hospital mesmo, né? E também elas poderem contar com essa rede de apoio, né? A rede de apoio eu acho que é importante e buscarem pessoas próximas, né? A rede de apoio engloba várias pessoas, não só, digamos, a área da saúde, mas sim as pessoas da família, né? O pai ou a mãe, ou alguém que, digamos assim, consiga contribuir de uma forma positiva para poder estar te acalmando. É muito importante falar isso, né? Porque essa questão assim de empoderar pais e mães é o quê? É tanto a mãe saber que ela, né, pensar que ela vai ter o sucesso e realmente pensar positivo dessa forma, e o pai também. Porque aquela mãe ela vai estar cansada em alguns momentos e ela pode dizer não aguento mais, não dá, e daí aquele pai que vai lá e apoia e diz não, pode deixar que agora eu vou acalmar o bebê, ou né, dizendo não, mas tu sabe da importância e vamos lá, vamos tentar de novo, né, vamos resolver qual é o problema. Tá engurgitado, tá com fissura, tá com né? isso, tá, né? O pai então, ele acaba apoiando. ajudando psicologicamente na hora. Exatamente. Psicologicamente, e de forma muito presencial, às vezes até trazendo um copo de água, porque a mulher sente muita sede durante a amamentação, né? E às vezes ela fica limitada, porque ela está muito vinculada a atender às necessidades do bebê. Então, é importante também a mãe ter, como tu vinha falando, né, Samanta, a mãe está relacionada, assim, ter essa base de apoio e poder também ter o seu horário de descanso para poder garantir a boa produção do leite, né? Ter descanso, ter uma alimentação adequada, são vários fatores que vão interferir na produção láctea para ela conseguir ter o sucesso na amamentação. Eu acho bom a gente falar, inclusive, do assunto que vem muitas vezes a pergunta: o que fazer para conseguir produzir mais leite? Né, Raquel? Que é justamente isso. Então, tem consumir, o que fazer? Tem algumas coisas a se fazer, que é consumir mais água, né? Então, próximo a 3 litros de água por dia. Tem um aporte calórico também aumentado, né? A dieta da Nutriz, ela tem que ter mais calorias do que aquela mulher que não está em amamentação, tá? Então, assim, é um momento que a preocupação vai para o bebê. Não é imediatamente querer recuperar o peso pós-parto, porque vai gastar energia muita, então ela vai recuperar esse Embora peso, um dos benefícios do aleitamento voltados para a mãe seja a recuperação, a perda de peso, né? Favorável ao período pré-gestacional. Mesmo consumindo essas calorias a mais para produzir o leite, ela vai gastar muito mais. É por isso que ela tem que consumir, né? Porque ela vai acabar gastando.
e ter esse apoio todo psicológico e ficar né, menos ansiosa, isso ajuda muito. E a questão de que quanto mais o bebê mama, mais ele está estimulando a produção do leite. Então, falar sobre a amamentação sob livre demanda também, livre né, demanda. Os primeiros dias, geralmente, é livre demanda, né? Então, o bebê vai ter uma necessidade para ser atendida, digamos assim, dentro do que ele for necessário para ele. Geralmente, o bebê vai chorar. A primeira ação, digamos, que se toma é o reflexo materno, assim, é de estar colocando o bebê no peito para sugar. Né? Claro que tem outros fatores que o bebê chora relacionados a isso, né? Poderia ser estar com calor, o bebê poderia estar com a fralda suja, né? Mas assim, a amamentação nos primeiros, principalmente no primeiro mês até o 6º mês ali, é livre demanda, né? Então, ou seja, é quando o bebê quer. Até depois se estabelece uma rotina, alguma coisa assim, uma rotina alimentar, que muitas vezes as mães falam, o meu bebê mama de 3 em 3 horas, né? Então, isso é com o tempo, mas nas primeiras semanas de vida do bebê é livre demanda. Então, a mãe tem que estar preparada para esse momento exclusivo, né? Porque ela vai ter que se dedicar ao seu bebê. Essa é a palavra, dedicação. Realmente tem que ter uma dedicação, porque a mãe não consegue nem organizar muito seus próprios horários em função de que o bebê não tem hora para mamar. Isso né? aí. E vocês falavam antes da volta ao trabalho, né? Geralmente 6 meses é o que demora. E ela estando amamentando ainda, essa dedicação ela não pode ficar prejudicada? Há uma preocupação com isso? Por isso que eu falei antes e ressalto a questão do profissional de saúde, ele está olhando o caso individualizado e ver como dentro daquela rotina a mãe vai conseguir organizar, né? Porque a gente sabe que uma das questões é, então, extrair o próprio leite. A amamentação ela pode ser exclusiva até os 6 meses, não sendo necessariamente direto do peito, né? Mas é oferecido o leite da mãe que ela vai extrair e vai congelar. E aí, para fazer isso, ela procura profissionais que a Não, orientam, ou como estar... que ela faz, assim, ela consegue fazer isso em casa, ela consegue Sim, tomar essa consegue iniciativa? fazer em casa. Sim, até a Uma coisa orientação fácil. que a gente pode estar comentando aqui agora, já que a gente está debatendo sobre isso, né, seria que ela pode estar fazendo a ordenha de forma manual, né, o esgotamento da mama de forma manual ou através do uso de ordenhadeiras e armazenando o leite em vidrinhos, geralmente é indicado com tampa, né, o vidrinho tem que ser esterilizado com água fervente mesmo, ela esteriliza e armazena o leite ali dentro. Importante também, uma dica legal, assim, elas estarem rotulando o vidro, né, com a data e o horário, porque na geladeira, digamos na parte de baixo da geladeira, o leite pode ser conservado por 12 horas, né, no freezer ele pode ser conservado por 12 dias, 15 dias, né, então assim, ele poderia estar sendo armazenado e a mãe retornando ao seu espaço de trabalho, né? E em casa a criança está recebendo o leite materno, né? O ideal mesmo seria que as empresas pudessem estar oferecendo um espaço legal para as mães estarem fazendo esse esgotamento, né? Mas sim, a gente sabe que a legislação também permite que elas saiam 1 hora antes, né? Para estar amamentando, né? Elas têm esse direito. E a questão de extrair o leite não é nem só para deixar ele congelado, para ser oferecido para o bebê quando a mãe está ausente, mas também a mãe pode, inclusive, no horário de trabalho, no intervalo que ela tem, se ela não consegue amamentar aquele bebê naquela hora, para não acontecer da mama ficar super cheia, esgotar no trabalho também. Isso. Né? E às vezes está armazenando, né? Então, tem empresas que têm essa... Não sei se aqui na região tem alguma, eu desconheço. Esse estímulo né? todo, né? Esse estímulo à amamentação por parte das empresas, mas é muito interessante. Né, esse espaço voltado para as mães poderem estar fazendo esse esgotamento e armazenando o leite na geladeira. É bom a gente dar essas dicas e falar dessas coisas bem práticas, assim, para que as mães que daqui a pouco estejam nessa situação e nos assistam, possam também saber como proceder. Nós vamos a mais um intervalo, daqui a pouco nós voltamos com o último bloco, a última parte do nosso programa de hoje aqui na TV Univates. Nós estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui pela TV Univates, estamos falando
sobre a amamentação, aleitamento materno e especificamente agora no Agosto Dourado, né, como é chamado o mês, que trata desse assunto. Nós estamos recebendo a Samantha e também a Raquel, que falam sobre esse tema. Seguindo então o nosso assunto, antes nós falávamos sobre a possibilidade de armazenar, né? A mãe que não consegue estar amamentando, que já está trabalhando, ela tem até a possibilidade de congelar o leite, né? Uma das possibilidades. E você falava, no intervalo até me sinalizava, que tem mais uma dica importante, né? Sobre depois, no momento de descongelar, para utilizar esse leite, como proceder. O que é o ideal para isso? Bom, o ideal é que esse leite seja descongelado em banho-maria, né? Hoje em dia existe muita tecnologia, né, em relação ao micro-ondas, pensando nesse lado, né? Então, assim, é ideal que, é recomendado, na verdade, que esse leite, para ser oferecido para o bebê, ele seja descongelado em banho-maria, ou seja, aquecido na água um pouquinho, pode estar colocando o vidrinho ali, aquecendo, e pode testar no antebraço aqui, para ver se está numa temperatura ideal para estar oferecendo para o bebê. Então, fica a dica importante estar atento a isto também. Enfim, o assunto é muito amplo, né? A gente poderia ficar aprofundando muito. Tem algo que eu não tenha perguntado que seria importante ainda a gente relatar, aproveitando já esse último bloco do programa. Até pergunto em relação às pessoas que daqui a pouco assistem e, mas eu quero procurar alguém, quem eu procuro, como que eu faço, os profissionais, o primeiro passo para quem daqui a pouco está grávida, sabe que vai precisar, como que procura alguém, qual é o primeiro passo, a quem procurar, ou até em caso de alguma urgência, de alguma dúvida, aconteceu alguma coisa e eu preciso de ajuda, não sei a quem recorrer. Como que as pessoas podem proceder para isso? Bom, eu falo em nome da Unimed, dos Vales do Taquari e Rio Pardo, então, né? Onde a gente oferece esse grupo de gestantes, que já é uma forma precoce de a gente estar convidando as gestantes, né, os clientes Unimedes para esse grupo, né? E a gente tem um percentual de participação de pessoas da comunidade nesse grupo também, ele é aberto à comunidade. E dentro dele a gente acaba abrangendo vários assuntos relacionados, pertinentes à gestação, ao nascimento do bebê, aos cuidados da mãe, aos cuidados do bebê. E um deles a gente é voltado totalmente à amamentação, com dicas, com dúvidas, a gente volta ele todo ao processo da amamentação, né? Aliado a isso, após o nascimento do bebê, então, a gente mantém uma rede de apoio com essas mães, onde a gente faz um monitoramento com elas, né? E deixa a rede, cria esse vínculo e deixa a rede à disposição para poder estar auxiliando, através de consultas individuais, através de vídeos pelo WhatsApp, com informações pertinentes, conforme cada demanda apresenta, né? E também de forma presencial, com essas mães a gente presta orientações para elas. Muito bem, com então consultas. É a melhor maneira. Isso. E na tua área também, o que dá para procurar em termos de, especialmente alimentação, nutrição, né, que é mais a tua linha, a tua área, como que as pessoas aí podem procurar profissionais, também a tua pessoa, enfim, como que podem te encontrar, enfim, quais as dicas aí nesse sentido? Então, eu como nutricionista materno-infantil, eu já acompanho as gestantes, né, durante todo esse período. Muitas vezes elas fazem um acompanhamento nutricional para nutrir o bebê desde a gestação. A gente já vai conversando sobre a amamentação nesse período. Eu também faço a questão de consulta a domicílio nesse período em que a mãe recém teve o bebê, então ela precisa de uma ajuda em casa mesmo. Eu vou a domicílio e faço esse trabalho também. E então, assim, é muito importante as mães saberem que, além de enfermeira e nutricionista, então elas podem contar também com apoio de psicóloga, apoio de fonoaudióloga também e do pediatra, né, principalmente. O pediatra acaba sendo o vínculo que a mãe tem, profissionais, né? Porque ele vai acompanhar o crescimento da criança de forma mensal, né? Então o pediatra também poderia estar direcionando, né, para as redes de apoio e a rede básica, eu acho que também tem toda uma rede de apoio, está bem estruturada para isso, os profissionais estão capacitados. Existe no mercado também a questão das consultoras em aleitamento materno, né, que são pessoas capacitadas que fazem cursos sobre a questão do aleitamento materno e que muitas vezes prestam atendimento domiciliar e de forma individual para cada mãe. Isso, é como eu recém falei, então tem tanto para quem quer procurar a Unimed, né? Isso aí. Quem quer procurar o serviço público, ou então procurar profissionais individualizados, como é no meu caso, né? Eu atendo na Revitalis, aqui em Lajeado, aqui próximo à Univates. Então tem outros profissionais da área que também estão atuando e prontos para ajudar.
Importante essas dicas, né? Estão aqui duas profissionais, claro, que o pessoal da Unimed, da Revitalis, que a gente conhece também, mas também no atendimento público também tem a possibilidade para quem precisar. Falando um pouco ainda sobre esse mês, o Agosto Dourado, existem essas programações acontecendo em vários municípios. Esse engajamento, vocês entendem que ele é o suficiente? Poderia ser mais? Poderia se falar mais sobre esse tema do que está sendo falado? É claro que agora a gente ouve falar bastante nessa semana, mas poderia esse assunto ser mais pautado em diversos lugares? Claro que profissionais atendendo existem, mas na mídia mesmo, ou mesmo eventos que falem sobre isso, poderia ser mais ou é o suficiente, na opinião de vocês? Bom, a minha opinião, como enfermeira obstétrica e voltada assim, eu tenho uma paixão pela questão da amamentação, ergo muito a bandeira da amamentação, defendo muito isso, né? E eu acho que poderia ter mais, né? Mas eu vejo também que as instituições de saúde, a rede pública, a rede privada, as pessoas estão muito engajadas com isso, né? Então, assim, no mês de agosto, principalmente quando a gente tem esse olhar voltado nessa primeira semana, que é comemorada a semana do aleitamento materno, mas eu acho que esses laços de amamentação, eles podem ser efetivados de forma mais efetiva durante todo o ano, né? Ressaltado com enfoque especial no mês de agosto, quando é comemorada a Semana Mundial do Aleitamento, mas reforçado durante todo o outro período do ano. Porque é como a Raquel ressaltou ali no início, né? Que todos os meses tem mães que estão, né? Entrando no processo de gestação, ou tendo seus bebês e precisando desse apoio, e muitas vezes não sabem o que fazer, onde procurar, né? A gente já recém falou onde encontrar esses profissionais, mas sim, precisaria ter ainda um envolvimento maior, né, de toda a sociedade, de ter mais rodas de conversa, mais trocas, porque as mães muitas vezes querem essa troca justamente entre elas também, né? Principalmente as que são mães pela primeira vez, né? Que estão entrando, né? Daí de repente podem estar se fortalecendo com outras mães, né? Passando a experiência que eu tive para uma outra mãe, não como profissional da saúde, mas essa questão, pensando nessa roda de conversa ou colocando o serviço à disposição, lembrando de alguma forma que essas mães possam encontrar apoio para a amamentação durante todos os meses do ano. Né? Eu participei o ano passado de roda de conversa sobre a amamentação, tanto aqui em Lajeado quanto em Porto Alegre também, e é muito legal, porque daí vem a experiência de cada uma com as suas dúvidas, né? A Unimed oferece então o curso de gestante, que é muito válido e muito esclarecedor, mas é também uma forma mais de palestra e conhecimento, né? As rodas de conversa, elas são bem interessantes para as mães poderem trocar cada uma as suas angústias e medos. Eu imagino, né, que elas estando juntas, elas consigam se expressar até com mais... de uma forma que elas fiquem mais à vontade, ou seja, tendo outras mães ali vivendo alguma coisa parecida, elas se expressem melhor. Né? Foi o que aconteceu na comemoração da nossa Semana Mundial do Aleitamento Materno como rede Unimed, né? Então a gente trouxe para um painel mães que já passaram pelo processo e que estavam ali conversando com mães que entrariam no processo da amamentação. Então a gente tinha experiência de várias pessoas diferentes conversando sobre o mesmo tema, né? Inclusive a gente tinha mãe que amamentou gemelar, que é uma coisa assim, nossa, né? E a gente tinha na plateia mães gemelares, gestantes, né? Então, nossa, tu conseguiu? É possível? Sim, é possível. Ah, eu passei por isso. E o biquinho de silicone, né? Como complemento para a gente poder estar auxiliando a amamentação. É recomendado? Não é recomendado? Ah, eu precisei usar... Na verdade, o que ficou muito evidente, assim, que não existe o certo e errado. Como eu salientei no início da nossa conversa, que cada mãe busca a sua essência, a sua forma de estar amamentando o seu bebê da melhor maneira possível. Né? E acho que isso ficou evidente. Todas as formas são corretas. Claro que a gente quer ressaltar a importância e os benefícios do aleitamento materno exclusivo, né? Mas... também cabe salientar que se uma mãe amamentar na mamadeira, ela também está sendo uma ótima mãe para o seu bebê. E cada mãe fazer o melhor que pode dentro das suas possibilidades, né? E dentro do que ela quer também.
né? Isso aí. Da mãe respeitar suas vontades. Tem um outro assunto também que a gente acabou não entrando muito, que é a questão do desmame, né? Da hora do desmame também, quando que é a hora, né? A Organização Mundial da Saúde fala até 2 anos ou mais, mas o aleitamento materno ele tem que estar trazendo benefícios para os dois lados, para a mãe e para o bebê, psicologicamente também, né? Ele tem que estar sendo um momento agradável, então... Quem estabelece é a mãe e o bebê, a hora que para o desmame, então é muito né? individual e muito ali daquele vínculo dos dois, até quando que vai fazer bem, Eles né? conseguem perceber isso, né? Acho que cabe ressaltar assim, a importância de estar se buscando as informações relativas aos benefícios que a amamentação exclusiva traz, aos benefícios que a tecnologia oferece hoje no mercado, né? Esgotadeiras elétricas, esgotadeiras manuais, o uso do bico de silicone e vários outros... como eu posso estar me expressando? Vários outros utensílios e que, na verdade, muitas vezes não são nem úteis. Na introdução, a concha da amamentação, né? Quando a gente fala em industrializado, tanto leite como utensílios, acaba gerando uma certa preocupação nas pessoas. Ah, será que isso é aconselhável ou não? Eu acho que uma mensagem que poderia resumir tudo, Raquel, seria assim, ó, a mãe não precisa se preocupar em adquirir todos os utensílios e coisas que existem, né? Porque a amamentação vem da natureza, assim, claro, a gente precisa ter todo esse conhecimento hoje em dia, porque para resgatar essa natureza, né? Ela não vai precisar sair comprando todos os utensílios, mas eles existem e muitas vezes o profissional de saúde para determinados casos vai usar esses utensílios. E que ela faça isso talvez com a indicação de algum profissional da saúde, né? Que seja o médico obstetra, que também acredito esteja engajado nessa questão do aleitamento, o médico pediatra, a própria rede de apoio Unimed, rede básica de saúde, nutricionistas, pessoas da comunidade, que ela esteja orientada para buscar essas formas industrializadas com uma orientação e ela vai se sentir segura. Não, eu estou usando isso porque foi recomendado, né? Estou usando por um período. Mas é que ela saiba os benefícios e os fatores contraindicados, o que pode estar proporcionando isso também. Acho que isso é importante ressaltar também. Muito bem, estamos chegando ao fim. Obrigado por terem vindo também, queria agradecer a vocês pelo tempo de virem até aqui. Que pena que nós não podemos falar mais, né? O assunto é importante, mas quem sabe numa outra oportunidade a gente aprofunde mais esse assunto, porque realmente precisa, né? Então, nós como também, como TV Univates, é importante a gente trazer esse tipo de tema. Muito obrigado por virem, uma boa noite para vocês. Muito obrigada, boa noite. E a você que nos acompanhou também, nós agradecemos a sua audiência, por ter nos acompanhado, muito obrigado e convidamos para nos assistir nos horários alternativos também e também na próxima semana com um novo tema aqui no Entre Linhas. Uma boa noite e até mais.